é que foi o seu ano de 2021? Foi difícil? Desafiador? Um ano de bênçãos e de vitórias? Fala para mim, o que te marcou nesse ano? 2022 está aí, promete ser desafiador e histórico. Passamos por mais um ano de pandemia, ela ainda não acabou. Vivemos muitos outros períodos de doenças, mas também estamos vivendo um período de cuidado da saúde. Te convido agora para assistir ao especial de Ano Novo da Primeira Igreja Batista do Retiro. Vem comigo! Aquele que tem um coração grato, se coloque em pé e nós vamos dar glória a esse Deus. Como agradecer a Deus por tantos benefícios? Não sei como agradecer a Deus, mas estamos nesse culto de gratidão, então faça o possível. Tudo nesse culto faça para agradecer ao Senhor. Dê glórias a Ele. Como agradecer? Muitas bênçãos sem medidas. Vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória. A Deus demos glória. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir o louvor ao Calvário, seja assim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos, pelas bênçãos, pelas bênçãos sem fim. Glória a Deus. Um novo dia vai nascer, a noite de choro findará, a resposta ao meu clamor sempre virá.
revida as lágrimas dos meus olhos, enxugará. A noite de choro não é o fim, brilhará o sol, os meus olhos verão o seu favor. A noite de choro não é o fim, brilhará o sol, os meus olhos verão o seu favor. Chorar, tem hora pra acabar, os milagres surgirão, me levantarei, um novo dia sempre vem outra vez. O que me tem feito chorar, tem hora pra acabar, os milagres surgirão, me levantarei, um novo dia sempre vem outra vez. A noite de choro não é o fim, brilhará o sol, os meus olhos verão o seu favor. Noite de choro não é o fim, brilhará o sol, os meus olhos verão o seu favor. A noite de choro não é o fim, brilhará o sol. Encerrado o culto. O rei está voltando. Glória a Prepara-te, Deus. igreja. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os cerveiros lá no campo
creem nessa mensagem? Se você crê que o rei está voltando, diga aleluia. É presença de Deus, é presença espetacular do Senhor. Então quando a gente ora, Edilene, pode vir fogo, porque o nosso Deus é aquele que responde com fogo. Aleluia, vamos lá então. O fogo cai, quando nós oramos, o fogo cai, aleluia. Fogo
fogo cai, fogo cai, quando nós oramos, este fogo cai. Glória a Deus. Tá, eu só confio no Senhor, porque nós levantamos recurso, mas nós vamos falar e vamos testemunhar que Jesus Cristo é a única esperança. Vamos lá, eu só confio no Senhor. Lembrou aí? Isso mesmo. Canta bem forte, como se fosse uma declaração agora, uma oração a Deus. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tornar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar. Quem nunca tinha ouvido essa canção antes? Quem nunca ouviu? Levanta a mão bem alto, quem nunca ouviu? Vocês acabaram de ouvir agora, gente? Como é que vocês nunca ouviram? Agora que o Ministério da Comunicação colocou a letra, nós vamos cantar um pouquinho mais empolgado, pode ser? Então vamos cantar um pouquinho mais empolgados, ok? Vamos lá, novamente. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Olha pra onde? Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu mudar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar. Posso confiar. Posso confiar. Posso confiar. Que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu tornar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Aleluia, aplauda o Senhor. Gente, lá do fundo do baú, 1970. misericórdia. Misericórdia. Vamos orar. Vamos encerrar o culto orando ao Senhor, para a gente ir para casa. Vamos continuar orando pela Michele, pela família. Ontem foi um dia difícil. Foi um dia assim complicado para eles e para nós também. Confesso para os irmãos que ontem não foi fácil não. Nós estávamos no mesmo cemitério, na mesma capela e com a palavra do Leandro. Eu queria que meu culto fosse igual ao da Lia. E foi nesse clima de emoção que nós estávamos ali com a nossa igreja, o Ministério de Louvor, tá? Agradecendo a Deus pela vida daquele rapaz. E a gente precisa orar pela Michele, uma moça guerreira, tá? Mas que precisa do nosso carinho, precisa da nossa atenção. Assim também como o Josias, sua família, que perdeu o irmão recentemente, tá? Mas Deus vai cuidar de nós. Nós confiamos nele. Eu quero orar por você também. Você tem um desafio na sua vida? Que você, talvez não aquela prova da fornalha, talvez não a prova da estátua, mas você tem algo que tem te desafiado.
E você precisa sair daqui nessa noite dizendo: eu só confio no Senhor. Eu confio no Senhor que eu vou vencer essa tempestade, esta luta. Sabe, irmãos, tem momento que a gente tem que declarar mesmo que é só o Senhor para abençoar a gente. Coisa que eu falei lá no cemitério para a família foi: gente, só Deus. Não tem mais nada para falar, só Deus para consolar o coração de vocês. Então eu quero convidar você que tem um desafio também, uma prova de fogo a colocar nas mãos do Senhor, para sair do seu lugar e vir à frente, para a gente poder orar. E para a gente dizer assim: Senhor, nós estamos aqui na frente, declarando que nós confiamos no Senhor, Pai. Nós confiamos no Senhor, que essa luta vai passar, que essa tempestade vai passar, que essa prova de fogo vai ser vencida. Nós confiamos no Senhor, meu Pai, como Daniel confiou, como Sadraque confiou, como Abednego confiou, como Deus Ananias confiou. Nós confiamos no Senhor. Ah, Jesus, glória a Deus. Nós queremos tirar nossa mão do problema e colocar nas mãos de Deus. De Deus. Porque Ele garante a vitória. Pastor Léo falou um negócio muito importante. Estamos preocupados sim com a questão do Afeganistão. Estamos preocupados com as doideiras do Supremo. Estamos preocupados. Mas nós confiamos em Deus, que Ele continuará como Senhor, como o condutor de toda a história. E a igreja do Senhor Jesus vai continuar de pé, orando, trabalhando, evangelizando, sabe? Trazendo gente para o reino do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agora, Deus, declarar aqui neste lugar, depois de termos ouvido a sua palavra sobre Daniel, sobre seus amigos. Oh Deus, essa história não está na Bíblia por acaso. Essa história está na Bíblia, Pai, para nos dizer que nós também podemos confiar no Senhor, Pai. Seja qual for o problema, seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade. Talvez, ó Deus, há situações aqui na frente que nos parece impossível, meu Pai, que nos parece sem solução, sem direção. Mas nessa noite nós queremos olhar para o céu e dizer: Senhor, nós confiamos no Senhor, meu Pai. Nós confiamos no Deus Criador, no Deus que conduz toda a história, Pai. Nós queremos dizer-te, meu Pai querido, ó Deus, nós confiamos no Senhor e nós nos rendemos, ó Deus, ao teu poderio, à tua vontade nesta noite. Faz um milagre, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos, porque nós queremos, ó Deus, continuar de pé, confiando e confiando no Senhor, no Deus da nossa salvação. Agora, Paizinho querido, visita a Michele, meu Pai. Ó Deus, que momento difícil ontem, mas nós queremos pedir ao Senhor, que é o Deus de toda consolação, para continuar cuidando dela, cuidando do Josias, cuidando da Laci também, que perderam o irmão, cuidando de toda a família. Meu Deus, eu quero entregar nas tuas mãos o nosso desafio missionário, meu Pai. Senhor, nós cremos que vamos superar esse alvo de missões, porque nós confiamos no Senhor, meu Pai. O Senhor é o Deus de missões. Nós cremos, ó Deus, que vamos distribuir, ó Deus, talvez 2.000 livros de João, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor, que vai salvar muita gente nesse bairro, meu Pai. Ah, Pai querido, nós cremos no Senhor, que esse congresso de adolescentes, meu Pai, de jovens, vai ser, ó Deus, uma mudança de vida, vai ser um tempo de avivamento, de restauração, de mudança de rumo, meu Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, toma os preletores nas tuas mãos, traga, ó Deus, uma unção especial sobre a vida deles. Ó meu Deus, abra os céus neste lugar, meu Pai, para que possamos ser impactados com o teu Santo Espírito. Ah, meu Deus de amor, que essa juventude não seja mais a mesma, meu Pai, depois deste final de semana. Meu Deus de amor, eu te entrego a assembleia que vai acontecer no domingo, o nosso culto de jejum e oração, o nosso tempo de consagração. Meu Deus, que a igreja esteja aqui, ó Deus, de cara no pó, meu Deus, suplicando ao Senhor, porque milagres vão acontecer nesse lugar. Assim eu creio, meu Pai. Leva-nos em paz aos nossos lares.
e nos dê uma noite de paz, uma noite de bênçãos, uma noite na tua presença. Assim eu oro em nome e pelo amor de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte, meu irmão. Os que confiam no Senhor, aplauda o Senhor. Posso Aleluia. Posso confiar. Posso confiar. Que lá do céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar e escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Meu coração transforma de amor. Canta com a gente. Porque meu Deus é um Deus de amor. Vamos cantar, vamos adorar. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar e escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Terminar os homens. Posso confiar. Posso confiar, Posso confiar. posso confiar. E lá no céu Cristo vai me dar. Cristo vai me dar. Se o sol chegar e escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Glória a Deus! Glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus nos abençoe. Em 2021 foi um ano difícil, um ano de lutas e superações, também um ano de vitória. Vem comigo acompanhar a retrospectiva 2021. Bota na tela. 2021 foi um ano difícil, com perdas, vitórias e desafios. Ano ainda de pandemia. E a igreja? Ela esteve unida para passar esse ano. Ser igreja é isso, passar pelas dificuldades caminhando lado a lado na alegria e nas tristezas. Janeiro começou com a série de mensagens com a nossa ministra Sara e com convidados aos domingos. Fevereiro chegou e com ele o carnaval. Mas a pandemia estava aí e como fazer retiro espiritual? A gente se reinventa e para receber jovens e adolescentes fizemos uma conferência, a Renovo. Recebemos um grande movimento nesses dias. Deus fez um mover. Março chegou com o mês de missões mundiais e o início das nossas programações. Não voltamos ainda ao período de antes da pandemia, mas aos poucos estamos retornando ao padrão PIBRE. Em abril, com o agravamento da pandemia, nosso musical de Páscoa foi adiado para junho. Mesmo com o adiamento, lembramos da Páscoa, do preço pago por Jesus no Calvário, e em junho nosso musical foi muito emocionante. Maio, o tradicional mês da família, teve como tema Família, eu acredito. Devemos sempre lutar pelas nossas famílias em todos os momentos. E cabe lembrar que o Ministério de Famílias trabalhou também durante todo o ano, com cultos aos sábados, visitas e muito mais. Vem fazer parte e venha participar da nossa programação de famílias. E a PIBRE não para e segura o fôlego porque tem mais. A reta final do primeiro semestre reservou, além do musical de Páscoa, a nossa colônia de férias com muita alegria para a criançada.
Em junho tivemos o início do projeto Líderes Fortes, Igreja Forte, tempo de oração e de comunhão. Tivemos também períodos de oração durante boa parte do nosso ano. A oração é a base fundamental para a nossa caminhada. Agosto foi o mês da juventude, com muitas programações para os nossos jovens e adolescentes. Conferência e, olha só que legal, eles passaram conselhos com o estudo do livro de Provérbios. Setembro tivemos mais um desafio com o mês de missões mundiais e batemos mais uma vez a nossa meta. Então, atenção, a igreja alcançou o alvo de... Agora vai! 22 mil reais! Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor! Aplauda ao Senhor! 22 mil reais e 75. Glória a Deus! Outubro tivemos o mês da criançada e elas tiveram com aquela animação que só a tia Meia sabe ter. Sabe como é, né? O Pibre Kids trabalhou o ano inteiro com Tamo Junto, com lives da IBD enquanto ainda não podíamos voltar, com visitas, com o trenzinho, musical, muita coisa mesmo, e que eu tô até aqui perdendo meu fôlego. Glória a Deus, aplauda o Senhor, bem forte. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Novembro foi tempo de cantar parabéns pelos 62 anos da nossa igreja e recebemos convidados. Tivemos a volta do nosso grande coro Pibre, depois de quase 2 anos parado. Recebemos muita gente, com batismo, mais de 30 pessoas chegaram ao nosso meio, sendo recebidos somente em novembro. Um grande mover de Deus na nossa igreja. Quem esteve aqui no culto do dia 14 de novembro, carrega o que Deus fez no coração. Carrega no coração o que Deus fez. Meus irmãos, eu tenho o privilégio de apresentar à igreja a irmã Regina. A irmã Regina é uma mulher muito especial. A irmã Regina é uma mulher crente em Jesus, mãe maravilhosa, esposa maravilhosa. A irmã Regina é alguém que sempre apoiou os seus filhos na igreja. Mas agora a irmã Regina tomou a decisão de se submeter ao batismo e de ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Eu queria convidar os familiares e amigos da Regina para ficarem em pé. Pastor Fabrício, Sâmio, o esposo também, José Ari, o esposo, lá em cima na galeria, aqui embaixo. Irmãos, eu sei que é uma igreja, mas pode assobiar, não tem problema não. Pode assobiar, sabe por quê? Porque é uma expressão de alegria. Hoje eu conversava com o Edson Petri, e o Petri falou assim: Pastor Luiz, eu daria tudo para estar aí nessa noite, porque ele ama o José Ari e ama a Regina demais. Obrigado, Pastor Petri, que está acompanhando dos Estados Unidos. Obrigado, Pastor Fabrício e Alissane, com muito carinho, que deixaram a igreja para vir aqui. Mas vamos lá. Regina, meu amor, você confirma diante de Deus e da igreja a sua fé em Jesus Cristo? Então, Regina, eu como ministro do Evangelho, autorizado por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero beber o teu rio, Senhor, sacia minha sede, tá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, onde águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
chegou dezembro, período do Natal. Programação em todos os domingos com 3 musicais, cantamos no shopping, emocionamos com a apresentação das crianças cantando o Natal e do nosso coro Pibre. Calma, chegamos em dezembro, mas temos ainda muita coisa porque a Pibre é assim. As mulheres se reuniram às segundas-feiras, uma vez por mês, para conversarem, orarem, ter um momento de louvor, um encontro que estreitou laços. Já os homens também se reuniram no nosso espaço anexo para ter um momento deles e teve também uma confraternização no final do ano. A nossa EBD, mais uma vez, se mostrou fundamental para o aprendizado da palavra. A vida cristã começa com base que tem início com a nossa escola bíblica dominical. E antes de voltar sobre todo o movimento da PIBRE, precisamos fazer uma menção das perdas no ano de 2021. Os nossos membros que partiram para morar no lindo céu. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, as nações celestiais, todas vêm paz, poder. Cabem a lembrança também de todos que perderam alguém durante o ano de 2021. E em meio às dificuldades e à dor, continuamos o nosso trabalho. A nossa ação social não parou um instante ao longo do ano. Cestas básicas, projeto Crescer, a igreja sempre de portas abertas para receber todo mundo da nossa comunidade e para poder ajudar. A igreja se transformou e está atenta ao novo tempo, sem perder a sua essência e sem perder a noção que Deus está no centro de tudo e que trabalhamos em prol do reino. Ampliação com novas salas, modernização do templo com telão para melhorar a nossa transmissão e ficar cada vez mais acessível para todo mundo. Temos que relembrar toda a atuação das mensageiras do rei com o seu louvor e no turvo. As meninas estão crescendo e trabalhando na igreja. Os embaixadores trabalharam no nosso dia a dia e tiveram uma festa sensacional no mês de agosto. Em São José do Turvo, o trabalho continuou a todo vapor com a nossa congregação enchendo cada vez mais. E falando em São José do Turvo, Deus nos abençoou na retinha final do ano. Tivemos um dia histórico no último culto de 2021 com a consagração ao Ministério Pastoral do José Ari. E temos mais desafios, agora com a Nova Primavera, Califórnia e alguns outros que virão durante 2022. Ufa! Que ano! Em todos os momentos, Deus esteve conosco. E assim será em 2022. Próximo ano não vai ser fácil não, mas estaremos andando lado a lado para que possamos vencer. E que vem o ano novo. Você está preparado? Lembre-se, a PIBRE não para. E em 2022 não vai ser diferente. Feliz Ano Novo!
Vamos louvar ao Senhor. Somos eleitos luz do mundo e sol da terra, povo escolhido pra falar da salvação, a socorrer aquele que está abatido e ao sofrido que tem falta de água e pão. Meu compromisso é com o povo brasileiro, me entrego por inteiro pra cumprir essa missão. O compromisso de pregar o evangelho, ser luz aonde estou pra iluminar a escuridão. Eu vou voluntariando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Em casa chegue mais, ó meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou voluntariando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Em casa chegue mais, ó meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Clareia em todo canto onde houver uma pessoa, se estamos juntos o evangelho chega lá. Você não pode se esquivar do compromisso, a lamparina não se pode apagar. Ninguém depois de acender o candeeiro vai depressa escondê-lo ao invés de alumiar. Por isso vamos, é a ordem de Jesus, pois aonde chega a luz as trevas vão se retirar. Eu vou voluntariando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Em casa chegue mais, ó meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou voluntariando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Em casa chegue mais, ó meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Todos verão e glorificarão, todos verão e glorificarão, todos verão e glorificarão, todos verão e glorificarão. Eu vou voluntariando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Em casa chegue mais, ó meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. Eu vou voluntariando meu Brasil, eu sou lamparina da nação. Em casa chegue mais, ó meu amigo, o Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama a fazer parte da missão. O Pai te chama, vem fazer parte da missão. Vamos nos render ao Senhor. Vamos nos render. Vamos nos entregar completamente ao Senhor. Vamos dizer: Senhor, rendido estou. Toma-me, Senhor, em tuas mãos. Toma-me, Senhor, porque sem Jesus em nossas vidas, nós nada podemos fazer. Aproveite esse momento para adorar. Aproveite esse momento para se aproximar de Jesus. Você está no lugar certo. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Fale com Deus. Se renda, se renda. Aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Peça ao Senhor. Senhor, vem limpar aqui. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu mantei tudo que tu tens pra mim. Oh, oh, oh.
ti, ó Senhor. pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Se prostre diante desse Deus. Eu sou teu e tu és Cante bem alto, cante bem alto. Eu sou. Bem alto para Jesus. Cante mais alto. Eu sou teu, Senhor. Eu sou teu. E tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei, faz em mim o teu querer. Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda. Aplauda porque Ele vive e reina para todos sempre.
Graça e paz em nome de Jesus. Eu quero, desta noite de alegria, noite de renovo, noite de ano novo, eu quero trazer uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento para o ano de 2022. Nós estamos, meus amados irmãos, fechando o ano de 2021, talvez o ano mais difícil da nossa história. Um ano de perda, de dúvida, de incerteza, mas nós chegamos até aqui. E a palavra de Deus nos diz que até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Tá? Quando Samuel pega aquela pedra em Mispa, depois da vitória contra os filisteus, ele ergue aquele monumento, ele diz Ebenezer. E Ebenezer significa pedra de ajuda. Deus tem sido a nossa pedra de ajuda. Samuel pegou aquela pedra, ele construiu um altar e ele disse, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero ler apenas um versículo neste momento, o versículo lá de Josué, no capítulo 3, verso de número 5. Josué, capítulo 3, verso 5, disse assim, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Tenho pensado nesse texto de Josué desde quarta-feira, quando nós tivemos aqui na nossa igreja aquele culto maravilhoso de consagração ao ministério pastoral do nosso irmão, hoje pastor José Ari. E naquela ocasião nós falamos do chamado de Josué, de como Deus se revelou a Josué, de como Deus chamou Josué, de como Deus disse para Josué, levanta-se, porque o meu servo Moisés é morto. E Deus então começa a convocar Josué para a grande tarefa da sua vida. A tarefa de Josué não era conquistar as cidades que estavam além do Rio Jordão. A tarefa de Josué era atravessar o Rio Jordão. Atravessar o Rio Jordão. E nós trouxemos aqui alguns imperativos importantes de uma caminhada para a vitória. E nos versículos básicos de Josué, no capítulo 1, nós lemos Deus falando 3 vezes com Josué. Ser forte e corajoso, tenha ânimo, porque o Senhor, o seu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Deus chamou Josué para o grande desafio da sua vida. Deus disse para Josué exatamente o que ele deveria fazer, como ele deveria se comportar, para onde ele deveria ir. Meus amados irmãos, nesta virada de ano, quando nós olhamos para a história de Josué, para o chamado de Josué, nós vemos Deus chamando um homem para um grande desafio, atravessar o Rio Jordão, substituir o grande líder que foi Moisés. Meus amados irmãos, Deus tem nos chamado para grandes desafios na nossa vida. E o imperativo de Deus, a palavra de Deus a Josué, continua sendo a palavra de Deus para mim e para você nesta noite, para este ano. Ser forte e muito corajoso, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Mas Deus, Ele dá a Josué os princípios para essa caminhada vitoriosa. É o mesmo princípio para a nossa igreja, para a primeira igreja batista do Retiro. E o princípio está aqui na sua palavra, no verso de número 8, quando ele disse assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido.
No verso 9, Deus volta a dizer a Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo. Deus não chamou Josué para nenhuma outra tarefa, senão atravessar o Rio Jordão. Mas ele precisava ficar nesse limite. Deus disse a Josué o que ele deveria conquistar. Deus deu os limites da bênção para Josué, até onde ele deveria ir. Assim Deus faz comigo e com você, porque Deus deu uma visão a Josué. Deus deu uma visão quando ele disse: toda essa terra, onde colocares a planta do seu pé, eu vou te darei. Deus deu limite, Deus deu visão. É Deus que dá a visão para a igreja. É Deus que dá a visão para a minha vida e para a sua vida também. E nesta noite de ano novo, eu quero lhe fazer algumas perguntas, porque nós precisamos discernir qual é a visão de Deus para a nossa vida. Qual é a visão de Deus para a nossa vida, para a nossa família? Eu falei sobre isso na quarta-feira, e eu volto a destacar que Deus tem uma visão para mim e para você. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa, senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Aquela era a meta de Deus para a sua vida. Josué tinha absoluta certeza acerca daquilo que Deus queria da sua vida. E eu quero, pensando nisso, pensando na visão de Deus para a minha vida, para a vida da nossa igreja, eu quero lhes fazer algumas perguntas nesta noite. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é: qual é o grande propósito de Deus para a sua vida em 2022? Qual é o grande propósito de Deus para a vida da primeira Igreja Batista do Retiro? O que Deus chamou você para fazer? O que Ele colocou em suas mãos para realizar? Qual é a visão de Deus para você? Você está no centro da vontade de Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Você pode dizer que está fazendo exatamente aquilo que Deus mandou que você fizesse? Ou você tem fugido da vontade de Deus, como o profeta Jonas, que ignorou o chamado de Deus, pagou uma passagem, fugiu para um outro lugar, pensando que pudesse fugir de Deus? Mas eu quero lhe perguntar ainda, quero lhe afirmar ainda, que quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Paulo disse certa vez: uma coisa eu faço. Quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Noite de 31 de dezembro é a noite de nós pararmos para pensar nisso, para nós lembrarmos as palavras do apóstolo Paulo, lá aos Filipenses, quando ele diz: eu não alcancei nada, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, até alcançar o prêmio. Ou seja, Paulo vai dizer que ele não tinha alcançado nada, mas ele estava fito, estava objetivo em correr para a cruz, em caminhar em direção à cruz. Quero lhe fazer uma pergunta, irmão, membro desta igreja ou não: qual é a paixão da sua vida? O que inflama o teu coração? O que te enche de alegria? Qual é a visão de Deus para a sua vida? Esta visão está relacionada com aquilo que lhe passa no coração, que lhe pesa no coração? Vamos deixar de reclamar. Vamos deixar de reclamar do governo. Vamos deixar de manter os nossos olhos nas crises, porque as crises certamente virão. Mas vamos deixar de murmurar. Há um chamado de Deus para você. Há uma obra a ser feita por você. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Sabe, quando a gente fala de evangelho,
Quando a gente fala de igreja, nós falamos de paixão, nós falamos de amor, de desejo, nós falamos de visão. Qual é a visão de Deus para a vida da primeira igreja batista do Retiro? Quando Deus disse a Josué, quando Deus chamou Josué, Deus deu indícios claros, sinais claros de alguns caminhos que ele deveria trilhar. O caminho de não se apartar do livro desta lei, da Bíblia, da palavra de Deus. Deus dá a Josué um caminho claro, quando ele diz, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, ou nem para a esquerda, nem para a direita. Deus dá uma orientação clara para Josué. Mas lá, no texto que nós lemos, Deus diz a Josué, Josué conclama o povo para a santificação. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus amados irmãos, o grande imperativo para a vitória da igreja, para a minha vitória e a sua vitória em 2022, está condicionada ao nosso relacionamento com Deus, a nossa santificação. Deus convidou o povo para se santificar, porque Deus abençoaria o seu povo. Você conhece a história, e a história diz que Deus mandou que Josué deslocasse a arca da aliança e ela fosse à frente do povo, e o povo passou no rio Jordão, as águas se deteram de um lado, se deteram de outro, lembrando que Deus havia feito lá na travessia do Mar Vermelho, e o povo atravessou o rio Jordão de pés enxutos, pés secos. O povo passou, a arca na frente. A arca era símbolo da presença de Deus. Deus estava entronizado no meio do seu povo, como Deus ainda está entronizado no meio da sua igreja nos dias de hoje, nesta noite, neste ano que vai se iniciar. Mas Deus faz uma observação: santidade. Santidade. Sabe, esse ano de 2021, que está se encerrando, a nossa igreja, por algumas vezes, a nossa igreja trilhou em grandes movimentos de oração e de santidade. Lembro que no mês de junho, julho e agosto, nós tivemos aqui o projeto Líderes Fortes e Igrejas Fortes. Nós lemos, nós estudamos, nós nos reuníamos aqui todos os domingos, 8 horas da manhã, para oração e para consagração de vidas. Lembro-me que agora, recentemente, no mês de novembro, a igreja se reuniu para 40 dias de jejum e oração, pela trajetória de uma igreja vitoriosa. Foram dias maravilhosos. Essa semana, soube de uma igreja, de um colega, de um pastor amigo, que o ano eclesiástico deles tem por título o Ano da Oração, o ano da intimidade. Eu fiquei pensando, meu Deus, é o que a igreja do Senhor Jesus mais precisa, é de intimidade com Deus, de santificação, santificação diante do Senhor Jesus, santificação diante dos nossos relacionamentos, santificação diante dos nossos compromissos, santificação diante do nosso chamado, santificação diante da visão de Deus para a vida da igreja e para a nossa vida também. A minha oração, o meu pedido, a minha palavra nessa noite é que você se prepare para viver em 2022 o maior ano da sua vida, o ano da caminhada com o Senhor, o ano da reconstrução, o ano da mudança de rotas na nossa vida. Assim como Josué, Deus nos convida para voltarmos ao centro da sua vontade. E Ele insiste comigo e com você, ser forte e corajoso. Tenha ânimo, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que você andares.
eu desejo a você, membro dessa igreja, você, amigo dessa igreja, que você desfrute de um ano de 2022, de um ano cheio da presença de Deus, um ano no centro da vontade de Deus, um ano dentro da visão que o Deus há de mandar para você e para mim também. Quero te fazer um desafio, quero desafiar você a estar aqui na igreja no primeiro domingo que vem, dia 2, pela manhã, eu vou pregar aqui sobre a visão de Deus para a vida desta igreja no ano de 2022. Você quer saber qual é a visão de Deus para a vida dessa igreja em 2022? Então eu convido você para estar aqui às 10h15, porque eu vou continuar essa mensagem falando da visão de Deus para a primeira igreja batista do Retiro. Eu quero deixar um abraço com você, desejar uma noite de paz, de bênção, e que você entre 2022 cheio da graça e cheio da presença do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero encerrar essa palavra orando por você, porque eu creio que Deus vai derramar das suas bênçãos sobre a minha vida e sobre a sua vida em 2022. Feche os teus olhos, se você puder, ou mesmo com os olhos abertos, não importa. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora, meu Deus, a poucos minutos, ó Deus, da virada, ó Deus, de um novo ano, meu Pai, para um novo ano. Meu Deus, eu quero em nome de Jesus pedir ao Senhor que traga sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa igreja, a tua visão, meu Pai. Assim como o Senhor deu, meu Pai, de forma clara, de forma, ó Deus, direta, ó Deus, a visão a Josué, que o Senhor também faça isso conosco, Pai. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a um ano de comunhão, de intimidade, a um ano de santidade diante do Senhor. Ah, Deus de amor, que 2022 seja este ano, meu Pai, da reconstrução, esse ano do crescimento, esse ano de alargarmos as nossas fronteiras, que seja, meu Pai, esse ano de caminharmos lado a lado com o Senhor. Abençoe a nossa igreja, abençoe cada família, abençoe as crianças, os bebês, os adolescentes, abençoe os jovens, abençoe os adultos, abençoe os anciões. Meu Deus, que a tua graça, que o teu poder e que as tuas misericórdias continue, meu Pai, sobre a vida de cada um deles, Pai. Nós queremos servir ao Senhor, amar ao Senhor, nós queremos contribuir para o crescimento do reino do Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que o Senhor nos permitiu viver em 2021 e que 2022 seja um ano, ó Deus, inesquecível na vida desta igreja. Assim eu oro com o perdão dos nossos pecados e no nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e feliz ano novo em nome de Jesus.